Você sabia que existe o crime de perseguição? Ele é novo e faz pouco tempo que foi tipificado, o que poderia ter mudado a vida e história de muitas vítimas no Brasil. Hoje nós vamos abordar um caso de perseguição que aconteceu na cidade de São Paulo com a delegada Raquel Kobashi Galinatti. Antes de continuarmos com o vídeo, preciso deixar um aviso. Talvez você esbarre com falas e histórias que possam ser um gatilho. Por isso, se for o caso, sugiro que você vá até o nosso canal e escolha outro vídeo para assistir. Olá, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe Paião, editor do Tecmundo, e hoje vamos abordar o crime de perseguição aqui no Brasil. Foi só no dia 1º de abril de 2021 que foi publicada e entrou em vigor a Lei nº 14.132/2021, que tipifica o crime de perseguição ou stalking, assim como revogou expressamente o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, que previa a infração penal de perturbação da tranquilidade. Anteriormente, seguir uma vítima com ameaças era enquadrado apenas como perturbação da tranquilidade. Quem nos ajuda a entender um pouco mais sobre essa mudança na lei é a advogada Carolina Vissec. É errado eu falar stalking? O certo é falar crime de perseguição? Eu posso abordar isso dos dois jeitos? Não, pode abordar dos dois jeitos. Na realidade, o termo stalking, ele surgiu nos Estados Unidos, né? Que é o verbo to stalk. E é a origem, na realidade, a origem do próprio crime, que esse crime ele foi originário nos Estados Unidos na década de 1990. Então, somente no Brasil, somente passou a existir no ano de 2021, cerca de um lapso temporal de quase 30 anos, né? Precisamos relembrar ainda que o crime de perseguição no Brasil tem um perfil bem claro entre vítima e criminoso. Obviamente, existem casos e casos, mas a linha é nítida. Isso é inerente à própria rede social. A interação, né, curtir uma foto, comentar uma foto, isso é o que a rede social propõe na realidade. O crime de stalking, que está previsto no Código Penal, ele existe, na verdade, através de uma perseguição reiterada, que é quando o indivíduo ele começa a perseguir essa vítima, invadindo a esfera de privacidade ou liberdade dela. Então a vítima ela tem que se sentir acuada, ela tem que sentir que a rotina dela deve ser alterada por conta desses comentários invasivos. Não basta somente um comentário numa rede social. Eu vou dar um exemplo mais comum assim para entender na prática. Por exemplo, te vi no shopping hoje, você estava de blusa branca. O indivíduo começa a enviar essas mensagens para a pessoa e essa pessoa começa a se sentir perseguida. Isso depende do sentimento da vítima, se ela está se sentindo violada, se ela sente que a liberdade ou privacidade dela estão sendo prejudicadas com os comentários desse indivíduo. E aí a vítima ela está se sentindo perseguida, acuada por tudo isso, ela não sabe o que fazer. Qual que é o caminho que ela pode seguir? Ela procura direto um advogado, ela abre um BO online, ela vai numa delegacia, como que funciona? Ela pode seguir dois caminhos. Primeiro, ela pode fazer um boletim de ocorrência na delegacia e efetuar esse boletim de ocorrência, ou ela pode contratar um advogado da confiança dela para fazer uma notícia-crime. A notícia-crime é semelhante ao boletim de ocorrência, só que a grande diferença é que o advogado ele vai elaborar uma peça com uma riqueza muito maior de detalhes. Ele pode, inclusive, juntar documentos comprovando que ela está sendo realmente vítima desse crime, e aí auxiliar a autoridade policial a respeito dessas investigações, juntando provas, juntando os comentários, juntando o perfil que foi utilizado para efetuar esses comentários. Foi em dezembro de 2020 que a história da delegada Raquel Kobashi Galinatti ganhou um capítulo preocupante. Apesar de estar em um lugar de poder, se pensarmos sobre esse viés frio, Galinatti, mesmo assim, foi vítima de um crime de perseguição. E não existe ninguém melhor do que ela mesma para contar essa história. À época, eu presidia o Sindicato dos Delegados de Polícia no Estado de São Paulo. Então, por essa representatividade em que eu falo em nome dos delegados de polícia do Estado de São Paulo, claro que a minha divulgação, a divulgação da minha imagem, ela fica pública, porque faz parte da nossa atribuição. Então, eu não tenho as minhas redes sociais, eu não tenho meu Instagram, Facebook fechados, né? Eu tenho as minhas redes sociais abertas porque é um canal também de poder veicular a voz dos delegados de polícia para que a sociedade saiba o que acontece e quais as deficiências na nossa função, que muito se fala em políticas públicas, mas pouco se faz para a implementação de políticas públicas e o que a gente está vendo é esse resultado, a sociedade cada vez mais mercê da criminalidade. Então, quando recebemos telefonemas lá na sede do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, toda a sede ali, os funcionários, eles não são policiais, eram funcionárias, né, secretárias. Elas começaram a sinalizar de forma estranha, acharam a abordagem desses telefonemas estranhos,
quando a pessoa que ligava queria e exigia falar com a presidente, no caso eu, à época. E depois começou umas falas desconexas e eu escutei a secretária contra-argumentando, eu falei assim, passa para mim a ligação. E ali, quando eu falei com essa pessoa, ele falou assim, eu quero ser delegado de polícia. Eu falei assim, preste concurso. Eu quero fazer parte do sindicato. Eu falei assim, somente sendo delegado de polícia. E quando ele falou, você não responde minhas mensagens, já desliguei o telefone. Aí eu comecei a buscar, porque realmente eu não tenho condições de ficar olhando as mensagens em redes sociais. Primeiro local que eu fui foi no Instagram, não achei absolutamente nada. Quando eu fui no Facebook, eu acho que é spam, não é spam, é uma parte reservada, né, que fica de pessoas que não são amigas, solicitações que são invisíveis, eu não sei muito, eu não sou muito conectada assim, de saber os termos adequados, né, tecnológicos, técnicos, virtuais. Mas enfim, era uma caixa diferenciada, não era uma caixa dos contatos, e eu demorei para achar. Ali foi a minha surpresa. Tinham mensagens há mais de 6 meses. E mensagens num contexto em que eram de ameaças puras. Na época não tinha o crime de stalking, né, o crime de perseguição, que foi sancionado 6 meses depois, em 2021. Acho que foi em 2021 ou 2020. 2021, se eu não me engano, 147A do Código Penal. E ali... as mensagens eram de que eu seria estuprada, que eu seria degolada, com requintes de crueldade, armas obsoletas ali aparentavam, armas de fogo, foices, armas brancas e ameaças, que eu seria queimada viva, que eu seria esquartejada. Então, assim, eram ameaças, eram transições de palavras de fixação com conotações sexuais puras. O rapaz em questão morava em Diadema, município do estado de São Paulo, e chegou a utilizar 3 perfis diferentes no Facebook para enviar as mensagens ameaçadoras para a delegada. Durante uma operação realizada pelo DC Cyber, que é a divisão de cybercrimes da Polícia Civil, foram apreendidas 2 réplicas de arma de fogo, uma foice e um celular na casa do homem. Na época, foi possível apenas registrar um boletim de ocorrência contra o estudante pelos crimes de injúria e ameaça. E hoje, ele está solto. Eram mais de 8 perfis com nicknames, né, com apelidos. E aí eu não tive a menor dúvida em ir para deixar isso, claro, primeiro a instauração de inquérito, tudo dentro da legalidade, para um mandado de busca e apreensão, mas principalmente dar notícia e divulguei isso na imprensa. Por quê? Porque a gente tem um grande implicador. Quando a gente fala em vítimas mulheres de crimes sexuais ou de violência doméstica, essas vítimas são muito estereotipadas, e daí eu remeto ao que eu estava falando no início. O estereótipo de uma vítima é, de repente, aquela vítima que esteja usando roupas sensuais ou alguma vítima que esteja, de uma certa forma, as pessoas até julgam essas vítimas. E ali eu fiz questão de colocar que o canalha, que o covarde, o criminoso é aquele que escolhe o seu alvo. Assim como a gente pode falar de diversos criminosos sexuais que escolhem alvos como crianças. As crianças não sensualizam. E é uma pecha extremamente pejorativa que inibe as mulheres de darem um primeiro passo. Então ali eu fiz questão, eu sou delegada de polícia, atuo na lei e não tenho o menor constrangimento de falar fui alvo de um criminoso, de um covarde, para que eu fosse vítima de um crime. Mas vítima eu não sou. Me escolheu como vítima, assim como todas as vítimas são escolhidas de forma aleatória. Ninguém opta a ser vítima. E o que a gente não pode permitir é que estereótipos coloquem e etiquetem mulheres quando vítimas de crimes sexuais ou de violência doméstica, a ponto de inibi-las, porque a sociedade pode, porventura, julgá-las. E ali eu achei que foi bem um diferencial para encorajar mulheres a não fazerem parte dessas cifras negras, porque existem números muito maiores de crimes que ocorrem dessa forma, principalmente crime de perseguição, de violência sexual, o sex extorsão, né, o sex extortion que se fala, e as mulheres se amedrontam como se, de uma certa forma, o fato de ser mulher dá
uma liberdade para aquele canalha, para aquele criminoso querer praticar o crime. Então foi mais ou menos isso. Ouvindo seu relato, eu fiquei pensando aqui, a senhora tem uma posição de poder perante a segurança pública, a senhora é delegada, né? Mas a senhora em algum momento se sentiu vulnerável? Sim, não vulnerável. Eu não vou utilizar a palavra vulnerável. Eu me senti desconfortável. E até hoje, com rotinas que são completamente sem rotinas. Eu não tenho rotina, então eu mudo a minha rotina. Claro que um policial, por ser policial, já tem essa atenção, já tem essa tensão, pelo fato da profissão ser uma profissão que requer atenção 150%, um erro pode ser fatal. Mas claro, sabendo que eu estava ameaçada de todos os crimes hediondos, perversos, cruéis, de todas as formas, claro que confortável você não fica. Claro que você se sente ali, você sente a necessidade de estar alternando o tempo todo a sua rotina e a forma como você até mesmo vai aos locais, o trajeto, o meio de locomoção. Então é uma situação realmente que traz um desconforto e eu imagino a vítima que não tem nem conhecimento da sua proteção no âmbito legal e nem um conhecimento físico. É interessante notar que, mesmo inserida em uma posição de poder, a delegada Raquel Galinatti ainda assim encontrou problemas jurídicos sobre essa questão. A assistência que a senhora recebeu para dar sequência nesse caso foi rápida ou foi uma coisa demorada? Como a senhora se sentiu como vítima nesse caso? Na polícia, que é a porta de entrada do sistema de justiça criminal, foi a excelência da excelência. Muito rápido. O inquérito foi presidido por uma colega, Hussein estava na condução ali das investigações, então por muito rápido foi identificado esse perfil fake, o autor de mais de 10 perfis fakes, e identificado a residência, de onde vinha todas aquelas mensagens, né? E a contrário sensus, que ainda alguns criminosos ainda acham que as redes sociais, o mundo virtual dá margem a um pseudo-anonimato, isso é mentira, isso dá muito mais rastros para ele ser identificado. Porém, a minha surpresa foi, mesmo fazendo parte do sistema de justiça criminal, sendo delegada de polícia, tendo amplo conhecimento da lei, houve uma morosidade exacerbada no próprio desenrolar do processo. O inquérito policial instaurado, medidas cautelares, no caso de busca e apreensão, já representadas, com parecer do Ministério Público, mas houve uma morosidade aí no âmbito do Poder Judiciário, em que, ora, se colocavam incompetentes para julgar o caso e deliberar e deferir os mandados de busca e apreensão, e ora, as decisões ali estavam paralisadas. E sabendo que eu ando armada, sabendo que meu marido também é policial, sabendo que é uma situação que poderia causar um risco também para o próprio criminoso. Uma situação em que eu não iria esperar ele me matar, esquartejar, estuprar, me queimar viva ou me cortar para eu ter uma reação. Sabia a foto dele, sabia a identificação. Claro que qualquer aproximação seria uma tragédia anunciada. Mesmo assim, houve uma morosidade no deferimento do mandado de busca e apreensão. Só quando eu tive a oportunidade, 3 meses depois, de estar em um programa de televisão em rede aberta, ao vivo, com uma representante do Poder Judiciário, da magistratura, e ali a pauta era a defesa das mulheres, eu falei, infelizmente, essa pauta está deficitária, porque eu, como delegada de polícia, e hoje figurando também e conhecendo o sistema de justiça como vítima, eu percebo a morosidade nas decisões judiciais. Curiosamente, o mandado de busca e apreensão foi deferido horas depois desse programa ao vivo. Como que esse rapaz está hoje? Ele chegou a ser preso? Não. Ele foi solto? Ele foi conduzido até a delegacia oitiva, o interrogatório dele foi feito, toda a investigação foi feita, mas um crime de ameaça a gente não tem arcabouço legal para o encarceramento. Isso é algo muito bizarro quando a gente fala no sistema de justiça brasileiro, porque à época não tinha o crime de perseguição. Então, quando a gente tem uma lei que tipifica ou cria um novo tipo penal e com penas mais severas, elas não retroagem para fatos pretéritos. Nesse sentido, seria o crime de ameaça, pura e tão somente, um crime de ameaça. No Brasil,
espera-se a efetivação de um estupro, de um esquartejamento, de uma execução, de um homicídio, para depois aí punir. Enquanto um crime hediondo é ameaçado e é anunciado com todos aqueles requintes de crueldade, a pena é pífia. É uma pena que não dá embasamento para que aquele criminoso, para aquele covarde, seja preso. Hoje em dia essa história seria diferente, então, o resultado, por causa da lei. Não, a lei sinalizou de forma positiva, mas a pena também não dá esse ensejo ao encarceramento. Eu acredito que é necessário endurecer a lei. Você tem alguma opinião sobre esse assunto? Usa a caixa de comentários aqui embaixo. Além disso, se chegou até aqui, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Paião e fico por aqui. Um grande abraço e tchau, tchau.